com as vossas Bíblias perto de si, com caderno, caneta para tomar notas. Isso é muito importante. Bem, vamos iniciar esta série cujo título é Preparados para os Últimos Dias. Preparados para os Últimos Dias. E o subtítulo desta primeira mensagem é Os homens querem ser Deus. Os homens querem ser Deus. Esta série visa preparar a igreja para os tempos que se avizinham. Muitas coisas vão mudar. O Covid-19 é apenas o pretexto para a mudança. O mundo, cada vez mais, será um mundo quântico. Ao longo desta série, iremos também abordar um pouco esta questão acerca do mundo quântico, do processamento da velocidade da informação. O mundo cada vez mais irá recorrer à inteligência artificial, à tecnologia da robótica e até mesmo de seres híbridos. A engenharia genética é o que está aí para arrebentar, no sentido de que cada vez mais e mais o homem manipulará o ADN para criarem coisas nunca antes vistas, mas que este espírito sempre existiu no mundo. Que espírito é este? O homem quer ser Deus. O homem quer ser Deus. O interessante é que nós encontramos nas Escrituras Sagradas que há muitos anos atrás, um homem considerado dos mais sábios de toda a história, inclusive está escrito nas Escrituras Sagradas que após a morte desse homem, o mundo nunca iria conhecer uma pessoa tão sábia como o rei Salomão. E o rei Salomão escreveu algo absolutamente fantástico num dos seus livros. Ele escreveu vários livros, mas há um livro que eu particularmente gosto imenso, que é o livro de Eclesiastes. E podemos abrir as Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1, e vamos ver algo absolutamente incrível que ele fala. Eclesiastes 1, fica logo a seguir a Provérbios, também escrito por ele. Eclesiastes 1, versículo 1. E vamos ler desde o versículo 1 até o versículo 11. Esta primeira lição, ela vai muito no sentido de uma introdução, que é importante ela ser falada, para nós depois entendermos todo o resto da série. E diz assim o versículo 1. Palavras do pregador, filho de David, refere-se a ele mesmo, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. É mistério. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí eles tornarem a ir. Não só o mar não se enche, como também a água que vai para o mar não retorna para trás, que vem dos ribeiros. É mistério estas coisas. Versículo 8. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E agora presta atenção ao versículo 9 em diante. Diz assim. O que foi passado, isto é, o que há de ser, isto é, o que aconteceu no passado, vai acontecer no futuro. E o que se fez, isso se tornará a fazer. E agora preste bem atenção a esta declaração. De modo que nada há novo debaixo do sol.
Digam todos comigo, nada há novo debaixo do sol. Nada é novo. Versículo 10. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, olha, isto é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. E agora o versículo 11. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também delas não haverá lembrança entre aqueles que hão de vir depois. E este é que é o problema da humanidade. Nós temos uma memória curta e fraca. Porque a história se repete, amados irmãos. Daí que este homem, considerado o mais sábio de todos, disse algo cheio de inspiração divina. E o que é que ele diz? Que debaixo do sol não há nada de novo. Aquilo que estamos a ver hoje com esta situação desta pandemia não é nova. Este vírus, na verdade, já existia. Os cientistas andavam a controlá-lo. Assim como carradas de vírus andam por aí e ninguém fala deles, mas o mundo está cheio de vírus. Volta e não volta, pandemias como estas aconteceram já na humanidade. E por isso isto que está a acontecer não é nada de novo. Assim como também esta situação económica, este crash, digamos assim, ao nível económico, também não é nada de novo. Quantas vezes a humanidade já aprovou esta situação gravíssima que hoje nós estamos a viver? Na verdade, o que este autor, este homem de Deus, este pregador, como ele se intitula, está a querer dizer é que tudo é cíclico. Volta e não volta é cíclico. Assim como o vento gira, assim como o sol gira, assim como os ponteiros do relógio gira, assim também a vida e a humanidade e a história vai girando ciclicamente. Nós vamos vendo acontecimento após acontecimento que se vai repetindo vez após vez. E por isso ele diz, não há nada de novo debaixo do sol. O que é que poderá ser novo? O que poderá ser novo, sabe o que é? É a intensidade das dores. A intensidade das dores. Assim como Jesus falava, dando o exemplo de uma mulher que está para dar à luz, quando ela está para dar à luz, ela tem as chamadas dores de parto. E à medida que essas dores avançam no tempo, e à medida que se aproxima o dia do nascimento da criança, ciclicamente essas dores vão intensificando. E é o que está a acontecer a este planeta, é o que está a acontecer a este mundo. Ciclicamente está-se a intensificar o quê? Muitas coisas. E cada vez vão ser piores, infelizmente. Mas nada é novo. E vamos ver uma coisa curiosa que está registada, imagine só, pasme-se, no livro de Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, não que tenha sido o primeiro a ser escrito, porque o primeiro livro que foi escrito foi o livro de Jó, mas Gênesis conta a história da criação e relata muitos acontecimentos de anos e anos e séculos de história. E nós vamos ver em Gênesis capítulo 11 algo absolutamente fantástico que eu creio que a maior parte de vocês já ouviram falar, na altura quando Deus decidiu trocar as línguas de todo aquele povo. Gênesis 11, e vamos ler a partir do versículo 1, diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Vamos imaginar que todos eles falavam português. Todos falavam português. Ora, nós que nascemos em Portugal e falamos português, quem fala português nós entendemos. Assim, naquele tempo, neste tempo que vem relatado em Gênesis, todos os povos, todas as pessoas falavam uma mesma língua. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem, e foi-lhe o tijolo por pedra, o betume por cal.
E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olhe para mim, irmãos, não feche a Bíblia. Olha o que eu lhe vou dizer com muita atenção. Nós sempre ouvimos esta expressão vinda de Deus: criai, multiplicai-vos e enchei a terra. Enchei a terra. Deus nunca quis que o homem se ocupasse apenas com uma parte da terra, mas que eles pudessem expandir-se e encher toda a terra. Mas esta expressão aqui do versículo 4 de Gênesis 11, quando este povo e estas pessoas decidiram que eles não queriam ser espalhados sobre a face de toda a terra, aqui está implícito uma desobediência ao mandamento de Deus, porque Deus disse: criai, multiplicai-vos e enchei a terra, espalhai-vos sobre a terra. Mas eles não queriam fazer isso. Eles quiseram criar uma grande cidade, uma grande metrópole, a Babilónia. Eles quiseram criar aquilo que hoje existe, muitas cidades enormes. Porquê é que acontece muitas vezes desgraças e graves problemas nas grandes cidades? Devido à concentração de massa de pessoas. As grandes cidades, elas estão sujeitas a grandes perigos. Um dos maiores perigos que acontece é as pandemias, os vírus, o surgimento de doenças. Porque quando as pessoas estão aos magotes, por assim dizer, juntas a viver uns em cima dos outros, a nossa condição humana, ela produz muitas vezes coisas que não são boas para a sociedade. A falta de saneamento, as condições higiênicas. Por exemplo, o próprio Deus, quando lidou diretamente com o povo de Israel, se você ler o livro de Levítico, você vai verificar que Deus tinha regras de distanciamento também. As mulheres, quando tinham o período, elas tinham que estar afastadas, não podiam estar juntas com as outras demais pessoas da família. E outro tipo de regras, como por exemplo, certo tipo de comidas que eles não podiam comer. Será que Deus era contra a comida? Não, é porque há certo tipo de comida e há certo tipo de situações que naquele tempo, de acordo com aquelas condições existentes daquele tempo, podia ser prejudicial à saúde deles. E as grandes cidades provocam condicionamentos gravíssimos, problemas graves de saneamento. Veja, por exemplo, esta questão do Covid-19, quando tudo começou naquela cidade de Wuhan, lá na China, e quando eles mostram lá o mercado onde supostamente surgiu o primeiro caso, os animais que estão ali vivos, todo o tipo de animal, eles matam os animais à frente de toda a gente, vê-se ali o sangue, vê-se tudo. Que condições de higiene é que são aquelas? Então, o homem, infelizmente, sempre teve a tendência para desobedecer aos princípios de Deus. A nossa tendência é uma tendência de desobediência. Somos desobedientes por natureza. E Deus estabelece princípios específicos e nós estamos sempre a querer fugir, desculpa a expressão, com o rabo à seringa. E este é o problema. E então no versículo 5 diz que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam e disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora presta atenção ao que Deus diz, o próprio Deus diz assim: e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Deus estava diante de um problema. O povo estava unido para desobedecer a Deus, para fazer o que eles bem querem. Na verdade, o povo estava unido para quererem ser Deus. O homem quer ser Deus. E o próprio Deus diz que esta unidade que os unia
por falarem a mesma língua, fez com que não havia restrição aos intentos do homem. E é para lá que o mundo cada vez mais caminha. O homem cada vez mais tem a capacidade de, sem restrições, de fazer o que o homem intenta fazer. E infelizmente o homem sem Deus, o homem querendo fazer o papel de Deus, é um homem perigoso. É uma besta, como a Bíblia fala. É um animal. É perigoso. E a prova está que ciclicamente este espírito no mundo está intensificando as suas dores e aos poucos, cada vez mais e mais e mais, os problemas são piores. Porquê? Porque o homem quer ser Deus. Assim como aqui neste tempo, eles não queriam saber de Deus para nada. Eles próprios achavam que podiam fazer uma torre para tocar no céu. Tal e qual como o espírito do diabo. Eu subirei acima das nuvens. Eu me sentarei no lugar de Deus. E este é o espírito, este é o convite que o diabo fez ao homem, falando a Eva, dizendo a ela, estás a ver? Deus não quer é que tu sejas como Ele. Então qual é a solução? Come o fruto da árvore. Come o fruto. E nós sabemos que eles comeram o fruto e o próprio Deus disse assim, agora o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora o homem não tem restrição para aquilo que eles intentem fazer. E nós temos sempre a inclinação para nos inclinarmos para o mal. Por isso é que o mundo cada vez está pior. E o que é que Deus fez aqui neste tempo? Deus pôs um travão. Sabe aqueles travões de mão que nós temos nos automóveis? Puxamos a alavanca e aquilo trava a fundo. Deus pôs um travão. E o que é que Deus fez? Diz que confundiu. Diz aqui o versículo 9. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Lá está, Deus obrigou-os a fazer o plano original. Vocês vão ter que se espalhar à força. Porque Deus disse, criai, multiplicai-vos, espalhai e enchei a terra. Vocês não querem fazer isso. Então o que é que Deus fez? Confundiu as línguas. E este foi um grande travão que até os dias de hoje tem sido muito útil, este travão. Porque o que fazia com que aquele povo todo, aqueles habitantes da terra estivessem unidos, é que eles falavam uma mesma língua. E quando todos começaram a falar línguas diferentes, deixaram-se de entender. Veio o desentendimento e todos tiveram que se espalhar, porque não se entendiam. Mas sabe o que é que está acontecendo nos dias de hoje? O povo, o mundo, está a voltar outra vez a falar uma só língua. Uma só língua? É o inglês, pastor. Não. A língua hoje que está a unir o mundo todo chama-se internet. A internet é a língua que está a unir os povos. Porque hoje existe tecnologia para nós entendermos um chinês quando está a falar. Existe agora uma ferramenta, todos vocês conhecem o Google Tradutor, que você pode usar-se dessa ferramenta e de outras ferramentas para poder entender quando um chinês está a falar alguma coisa, um japonês, seja que língua for. Hoje, cada vez mais as pessoas estão outra vez a voltar a falar uma mesma língua. Só que desta vez, Deus não vai mudar as línguas. O que Deus vai fazer para travar todo o intento do homem, no tempo de Deus, é que Ele vai terminar com isto tudo. Ele vai acabar com isto tudo. E na terça-feira eu vos falei, quando eu falei acerca do dia do Senhor, acerca do dia da ira de Deus, eu tive-vos a falar várias passagens, e eu quero só lembrar uma que está aqui em Isaías 34, podemos abrir Isaías 34, vou aqui só beber um pouquinho de água, Isaías 34,
versículo 1. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança. E os seus mortos serão arremessados, e dos seus corpos subirá o mau cheiro. E com o seu sangue os montes se derreterão. Versículo 4. E todo o exército dos céus se gastará, se acabará. Este exército dos céus está-se a referir às estrelas, à lua, ao sol, aos planetas. E os céus, agora presta atenção, e os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, e como cai o figo da figueira. O que é que Isaías está aqui a prever como profeta? Aquilo que eu vos falei na terça-feira passada. Está a prever o dia da ira do Senhor, em que Deus vai terminar isto tudo, não mais confundindo as línguas, porque não há mais como confundi-las, e o homem está outra vez naquela fase que não há nada que os trave para fazer tudo o que eles intentem fazer. É uma coisa absolutamente incrível, meus amados. Então, para que isto tenha um travão definitivo, Deus vai encerrar o mundo como quem fecha um livro ou como quem enrola um store. Tudo vai ser terminado e Deus irá fazer isso. Daí que nós temos que estar preparados para os últimos dias e entendermos o que é que está a acontecer. Entendermos um pouco que tudo é cíclico, que nada é novo, já não é a primeira vez que coisas como estas acontecem, mas que nós temos que estar preparados para os últimos dias e perceber quais são os eventos mais importantes que estão para acontecer. E há 3 grandes eventos que eu hoje quero mencionar que estão para acontecer no mundo, que é a grande tribulação, aquilo que a palavra de Deus diz, as Escrituras falam sobre a grande tribulação que virá sobre o mundo. Depois existe outro evento que é o dia de Cristo, ou o arrebatamento. E por último, outro evento importante, o chamado dia da ira de Deus, ou dia do Senhor. O único evento em que a última geração dos filhos de Deus não provarão é o dia da ira de Deus. É o dia da ira de Deus. Quanto à grande tribulação e quanto ao arrebatamento, a geração dos últimos dias, a geração dos cristãos, dos filhos de Deus dos últimos dias, irão provar esses 2 eventos. E para isso nós temos de estar preparados, saber o que é que vai acontecer e perceber também alguns sinais que são importantes. Mas por outro lado também não termos medo. Não precisamos de viver com medo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: eu deixo-vos a minha paz. É uma paz que não se compra em nenhum supermercado. É uma paz que nenhum homem consegue produzir. É uma paz divina, que é o próprio Espírito Santo em nós que produz essa paz e nos dá a força para nós conseguirmos viver os últimos tempos, esses tempos difíceis que se avizinham. E eu queria começar por ler para vocês uma passagem que está em Atos, capítulo 17. E eu quero ler esta passagem de propósito para nós entendermos que existem algumas cartas do apóstolo Paulo que são fundamentais para nós entendermos o que vai acontecer nos últimos tempos.
Atos capítulo 17, e nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim: E passando por Anfípolis, é uma cidade, e a Apolónia, chegaram a Tessalónica. Presta atenção aqui, Tessalónica, porque nós vamos hoje ler duas cartas, não vai ser tudo, vamos ler apenas algumas passagens, duas cartas fundamentais para nós entendermos o que vai acontecer nos últimos tempos. É a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses. Então vamos ver como é que a igreja de Tessalónica nasceu. E aqui diz assim: passado por Anfípolis e Apolónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. Havia lá uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia Paulo, é o Cristo. Então Paulo estava a disputar com os judeus acerca do Evangelho, acerca de Cristo e da sua missão e o que é que ele veio fazer. E agora presta atenção, versículo 4. E alguns deles creram, não foram todos, foram alguns deles que creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também, agora presta atenção, uma grande multidão de gregos. Não era de judeus, era de gregos, religiosos, e não poucas mulheres principais. Versículo 5. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos de entre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Às vezes, irmãos, só que à parte, basta um pequeno tumulto, meia dúzia de pessoas mentirosas que lançam um boato para destabilizar a mente de muitos, infelizmente, e a fé de muitos. É por isso que nós temos de ter muito cuidado com as notícias que nós ouvimos. É por isso que nós temos de ter cuidado com aquilo que passa muitas vezes na televisão. Até mesmo os jornalistas, nós pensamos e olhamos para eles, pessoas tão sérias, parece que estão ali a falar a verdade. Muitos deles têm que falar aquilo que lhes mandam falar. E nós temos de ter algum cuidado com muita coisa. E esta gente perversa, que era meia dúzia, alvoroçaram uma cidade inteira contra aqueles que acreditavam em Paulo e no Evangelho que Paulo pregava. E foram à casa de um tal Jason, um homem que acreditava em Paulo, procurava tirá-lo junto do povo. Versículo 6. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Glória a Deus, boa fama. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram agora a Tessalónica. Estava tudo aflito. Os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Veja que o que eles estão a fazer, estavam a querer e a mostrar que eles desobedeciam aos decretos de César por anunciarem que Jesus era rei. Veja só o trama que estava aqui a acontecer. Versículo 8. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Isto é, Jason lá se justificou, lá falou e eles aceitaram. E o versículo 10 agora entra num ambiente diferente e agora aqui é interessante, diz assim: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres, presta atenção agora ao texto, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, e agora presta atenção, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens, mas
logo que os judeus de Tessalónica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Irmãos, olhem para mim. Porquê é que eu quis ler esta passagem aqui para vocês? Porque existia um grupo de pessoas num local chamado Bereia, que era perto de Tessalónica, onde havia lá um grupo de irmãos que analisavam o que Paulo falava à luz das Escrituras. E sabe o que é que eles descobriram? Que aquilo que Paulo falava era verdade. Eles testificaram e disseram: é verdade, é tal e qual assim como Paulo fala. E por isso diz que muitos em Bereia, não foram poucos, foram muitos, também não foram todos, mas foram muitos. Muitos em Bereia acreditaram em Paulo. E ao ler para vocês esta passagem, quero agora começar a ler algumas passagens das cartas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Sabe porquê? Porque aquilo que ele escreve nessas cartas à igreja de Tessalónica é verdade. Nós vamos ler coisas estranhas para muitos de nós. Nós vamos ler coisas que parecem ficção científica, mas são coisas que irão acontecer ao mundo. Principalmente a geração dos últimos dias irão viver aquilo que Paulo anuncia na 1ª e na 2ª carta aos Tessalonicenses. Vamos então agora a 1ª de Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses. Hã? Ok. Estava a ver o tempo. Muito bem. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. E vamos ler o versículo 10. Antes de nós lermos, quero fazer aqui um pedido a vocês. Durante esta semana, a partir da manhã, segunda-feira, ou até mesmo hoje, domingo, se você tem tempo, leia as 2 cartas. Leia tudo, seguido, com calma, devagarinho. É uma leitura enriquecedora. Eu vou ler aqui algumas partes da 1ª carta e também da 2ª carta, para nós entendermos o que é que vai acontecer nos últimos tempos. Versículo 10. Paulo apresenta-se na carta, fala acerca do Evangelho e sobre o Espírito Santo, por aí fora, e depois chega ao versículo 10 assim. Digam todos comigo: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Que nos livra da ira futura. Lembra-se há pouco de 3 grandes eventos que eu mencionei que o mundo vai ver todos, mas que os cristãos apenas vão participar em 2. A grande tribulação, o dia de Cristo, que é o arrebatamento, e o dia da ira de Deus. E temos aqui a promessa, uma verdade de Paulo, que os irmãos de Bereia confirmam que aquilo que Paulo fala é verdade. Porque também viram isso nas Escrituras. Que Escrituras é que eles viram? Se a carta de Tessalonicenses ainda não tinha sido escrita. Estavam a falar das antigas Escrituras. Daí que na terça-feira eu vos mostrei montes de passagens do Velho Testamento, para vos mostrar que os antigos profetas falavam desses dias também. E por isso essas pessoas de Bereia sabiam o que é que as Escrituras diziam. E Paulo diz aqui, reforçando, que Jesus nos livra da ira futura. Jesus nos livra desse dia. E esta é uma segurança para nós. Porque ninguém faz ideia do que é que vai acontecer. As Escrituras falam algumas coisas. Na terça-feira nós
Em algumas passagens, o modo como Deus vai julgar este mundo de uma maneira absolutamente terrível. Algumas passagens que nós lemos diz que serão dias de assombração. Deus vai assombrar o mundo de tal maneira que nós nem sabemos muito bem como é que isso vai ser. Se algumas pessoas acham que isto do Covid mete medo, então vocês nem imaginam o que é que vem aí. Nem imaginam. Mas uma coisa é certa, aqueles que são dele não vão provar o dia da ira do Senhor. Glória a Deus. Agora vamos saltar para 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. E Paulo chega aqui a esta parte da carta e começa a falar acerca do dia de Cristo, o dia do arrebatamento. E versículo 13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram. Ele diz assim, os que já dormem. Para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isto é, se acreditamos mesmo que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, os que já morreram crendo em Jesus, Deus, presta atenção, vírgula, Deus os tornará a trazer com Ele. Nós vamos vir com Ele. Deus vai fazer com que nós que já dormimos, nós que já estamos mortos, os que já estão mortos, vão vir com Ele. Vão vir quando? No dia de Cristo. Já vamos ver. No dia do arrebatamento, os que já morreram vão vir com Ele. Por exemplo, vou dar um exemplo. A minha mãe faleceu há 3 anos. Ela está com Cristo. Se eu fizer parte da geração daqueles que vão ver o dia de Cristo, o dia do arrebatamento, a minha mãe virá com Ele. A minha mãe e todos aqueles que creem nele virão com Ele. Glória a Deus. Nesse dia. Ao encontro. Porquê? Porque Ele vem nos buscar. Ele vem buscar a geração que está viva nesse tempo. E diz aqui assim, voltando outra vez, versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Naquilo não é a ideia de Paulo, é a palavra do Senhor, que os irmãos de Bereia confirmaram também. Que este homem prega sobre ressurreição é mesmo verdade. Muitos judeus não acreditaram, mas muitos gregos acreditaram. Aleluia! E os de Bereia, os judeus de Bereia, eram mais nobres. Eram pessoas que não iam na conversa de qualquer um e pensaram assim, bem, uns dizem uma coisa, outros dizem outra coisa, vamos ver o que é que a Escritura diz. E eles descobriram nas antigas Escrituras que aquilo que Paulo falava era verdade. Glória a Deus. Aleluia. Era verdade. E então ele diz aqui, Paulo, nesta carta, versículo 15, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Isto é, nós não vamos ter com Ele. Porque os que dormem, os que já morreram, esses vêm com Ele. Esses serão os primeiros. Os primeiros a quê? A serem ressuscitados. Porque a ressurreição não é a pessoa estar no céu. A ressurreição é nós voltarmos a entrar num outro corpo. O que é a ressurreição? É o espírito e a alma que entra de novo no corpo. Isso é que é a ressurreição. A ressurreição não é o espírito e a alma e ter com Deus. Não, isso é ir para Deus. Que é o que já aconteceu aos que já morreram. Quem já morreu acreditando em Cristo estão com Ele, mas ainda não ressuscitaram. Quando é que se vai dar o dia do ressuscitar? Quando Ele os trouxer de volta com Ele neste grande dia. Glória a Deus. Nós iremos receber um corpo novo. Eles irão ser os primeiros a receber um corpo novo. E a seguir será o nosso corpo. Sabe porquê?
Porque este corpo que está aqui é corruptível. E em 1 Coríntios 15 diz que aquilo que é corruptível não herda o reino dos céus. Daí que nós vamos receber um corpo novo, um corpo incorruptível. Esse sim herdará o reino dos céus. Alguém pode pensar assim, isto é ficção científica. Mas isto é que é o Evangelho. Isto é que é o Evangelho que já não se prega nas igrejas há séculos. Só se sabem pregar é sobre dinheiro, é casas novas, é isto, é aquilo, menos isto. Isto é que é a verdade. E foi por esta verdade que Paulo morreu. Foi por esta verdade que homens maus incitavam as populações para os matar. Foi por esta verdade que eles foram perseguidos até à morte. Muitos deles morte de cruz, como o Senhor também morreu de cruz. Paulo ficou sem cabeça. Pedro foi crucificado de pernas para o ar. E tantos outros exemplos. Todos morreram por esta causa. Pelo anúncio da ressurreição. Pelo anúncio do Evangelho. Que antigamente e hoje é a mesma coisa. As pessoas, quando nos ouvem a falar assim, dizem-se: esta gente está pirada. Mas esta é que é a verdade. Esta é que é a verdade. Daí que Paulo fala aqui assim: os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá está. O que é ressuscitar? Voltar ao corpo. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Isto é que é boa nova. Estaremos sempre com o Senhor. E ele depois diz, versículo 18, portanto, o que é portanto é, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, hoje, estas palavras têm de servir de consolo ao teu coração e ao meu coração também, meus amados. Consolemo-nos uns aos outros com estas palavras. Agora, capítulo 5 de Tessalonicenses, versículo 1. Agora ele vai entrar num outro cenário. E prestem atenção ao texto, por isso é que é importante ler devagar. Saber a pontuação, o significado das palavras. Daí que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os outros. Porque eles não engoliam, não papavam qualquer conversa. E o versículo 1 diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Não era necessário escrever. Eu vou escrever na mesma, mas não era necessário, porque eu já vos ensinei estas coisas, é o que Paulo está a dizer. Eu já estive com vocês. Lembram-se lá em Atos 17? Ele andou lá na Tessalónica, ele andou a ensinar estas coisas àquele pessoal. Não havia necessidade de escrever isto, mas ele vai escrever na mesma. E ele diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, agora este dia do Senhor não é o arrebatamento, é o dia da ira de Deus. Vós bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Pois que quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida. Virá destruição. Mas vimos há pouco que aqueles que são dele nos livra do dia da ira. Esta destruição está a falar do dia do Senhor, do dia da ira. Virá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Isto é, nós não somos parte daquela geração que vai provar aquele dia. Nós somos da luz. Nós não somos das trevas. Versículo 6. Não dormamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. O que é que ele está a dizer?
Já que somos filhos da luz, vamos ser sóbrios. Eu depois vou desenvolver nas próximas mensagens o que é ser sóbrio. Que esse é que é um dos modos como nós devemos viver nos últimos tempos. Nós devemos ser sóbrios. É muito mais do que nós não estarmos bêbados, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com muitas outras coisas. Sede sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. Isto é, aqueles que estão mortos, aqueles que são filhos das trevas, eles pertencem à noite, pertencem às trevas. Os que se embebedam, embebedam-se de noite. Porquê? Porque eles vivem dissolutamente. Porquê? Porque eles amam as trevas. Porque são filhos das trevas. Mas nós, versículo 8, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor. Este é o modo que nós devemos viver. Tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Glória a Deus. Ele está a dizer, está a ver, somos do dia, somos os filhos do dia. Nós somos da luz. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Glória a Deus. E agora veja aí, 2 de Tessalonicenses, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 5, estou quase a terminar, aliás, desculpem, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, desde o versículo 7 ao 10, e nós vamos ver nesta segunda carta, mais ou menos temos aqui uma ideia nesta carta, que quando é que vai acabar uma coisa e quando é que vai começar outra. Isto é, quando é que vai acabar o dia do arrebatamento e quando é que começa o dia da ira do Senhor. E Paulo dá aqui algumas dicas, e está aqui em 2 Tessalonicenses 1, versículo 7, diz assim, até podemos ler, olha, vamos ler o versículo 3, pronto. Ele diz assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós abunda nuns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Bem, já naquela altura havia perseguições e aflições. Versículo 5. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de facto é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Olhe para mim, não feche a Bíblia. Paulo está a dizer assim, vocês têm passado por perseguições e aflições, mas eu tenho visto a vossa fé, o vosso amor, a vossa paciência por Cristo. E ele está a dizer assim, de facto é justo, versículo 6, é justo que diante de Deus, que Deus dê paga de tribulação àqueles que vos têm atribulado a vós. Como quem diz, olho por olho, dente por dente. Mas Deus não faz isso. Mas Ele vai fazer. Quando? Ele vai dizer a seguir, e a vós que sois atribulados, descanse conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Isto é, a nossa tribulação e aflição vai acabar quando? Bem, se nós não formos do tempo daqueles cristãos dos últimos dias, a nossa aflição e tribulação vai terminar no dia que morrermos. Deus vem nos buscar e leva-nos para o céu. E acabam-se os problemas aqui na terra. Mas na geração última, dos últimos tempos, quando é que os problemas desses cristãos vão terminar e as aflições? Quando o Senhor os vier buscar. Quando o Senhor os vier buscar.
Mas também é precisamente nessa altura que começam os grandes problemas e as grandes aflições para aqueles que ficarem cá. Porque logo a seguir veja aqui o versículo 8. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi querido entre vós. O que ele está a dizer, por outras palavras, é que quando ele vier, quando Jesus vier nos buscar a geração daquele tempo, eles irão com o Senhor, acabar-se-ão as aflições e as perseguições por amor a Jesus, na vida dos santos, mas na vida daqueles que não querem conhecer Deus, que desobedecem ao Evangelho, que recusaram a graça de Deus na vida deles, esses vão conhecer labareda de fogo, vingança, aonde o juízo de Deus vai se iniciar sobre toda a terra. Atualmente os problemas da terra são causados pelos homens. Nós, homens, estamos a colher aquilo que semeamos. Nós estamos a ter juízo das nossas próprias ações. E quando às vezes eu ouço assim, esta situação do Covid-19 é Deus a castigar as pessoas e as nações. Não, isto ainda não é esse dia. Este não é o dia da ira, sabe porquê? Porque os santos ainda cá estão. Ainda não fomos. Eu cá creio que eu sou um santo, não porque eu faça coisas boas, mas porque Ele me santificou com o seu sangue, glória a Deus. Então, enquanto a igreja cá estiver, nós não estamos a receber juízo de Deus. Mas quando nós formos embora, então o mundo vai provar o que é verdadeiramente juízo de Deus. Já não será mais juízo do homem, será juízo do próprio Deus. E será dias terríveis para quem cá ficar. Para quem cá ficar. E quero terminar com 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, e falar desta situação que a igreja ainda vai ver e que nós, os cristãos dessa última geração, ainda vai ver a manifestação do anticristo. Algumas pessoas acham que o anticristo vai vir à terra quando a igreja já não está cá. Não, nada disso. Nós, igreja, iremos ver a manifestação física desse anticristo. E Paulo fala disso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por carta, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Olha, o dia de Cristo. Lembram-se dos 3 eventos que eu falei? A grande tribulação, o dia de Cristo e o dia da ira do Senhor, ou o dia do Senhor. Então este dia de Cristo é o dia do arrebatamento. E Paulo está a dizer nesta carta assim, apesar de eu estar a falar estas coisas todas, apesar de eu estar a explicar o que é que vai acontecer, ele está a dizer assim, mas tenham calma, porque esse dia ainda não está perto. Ele estava a falar à geração daquele tempo. Ele estava a falar há 2000 anos atrás. Ele estava a falar à igreja da Tessalónica a dizer assim, não vos perturbeis, porque o dia de Cristo não é para agora, porque muitos deles pensavam que era já naquele tempo deles. E ele está a dizer assim, não vos movais, não vos perturbeis facilmente do vosso entendimento, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, versículo 3, de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe
e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, dentro da própria igreja de Deus, querendo para ser Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia? Lá está, quando ele visitou Tessalónica. Lembrem-se que eu vos falava estas coisas a vocês, quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Já uma vez aqui nesta igreja ensinei o que está a deter ainda a manifestação é o Espírito Santo. Mas eu agora não tenho tempo para voltar a falar disso, têm que ouvir essas mensagens lá atrás. Mas diz aqui a palavra de Deus que, versículo 6, agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará, presta atenção agora, pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O dia de Cristo. O dia de Cristo que nós, os da geração desse tempo, iremos provar a vinda de Cristo. Ele vem nos buscar. Nós vamos ressuscitar juntamente com os nossos amados irmãos que já faleceram e juntos nos ares com Cristo, Ele nos arrancará daqui, glória a Deus. E a partir desse dia, começa o dia do juízo. Começa o dia do juízo e Jesus fala disso. Para a semana nós vamos ver o que é que Jesus fala. Jesus fala disso e Ele diz exatamente essa situação, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: antes de vir o dia de Cristo, o arrebatamento, nós vamos conhecer esse anticristo. Que é um espírito, na verdade, que já opera desde sempre. Já opera desde Adão para cá. Mas que ele se vai manifestar fisicamente. Ele se vai manifestar. E ele diz aqui assim, no versículo 9: esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, mais uma vez nós vemos aqui que apesar desse anticristo vir, ele vai causar dano a muitas pessoas, mas àqueles que são da verdade, àqueles que são do amor, aqueles que são de Deus, esses ele não vai ter poder, não vai conseguir ter poder para nos fazer mal, glória a Deus. Isso é uma promessa de Deus, sabe porquê? Olha aqui o versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Isto é, quem não é do amor, quem não é da verdade, quem não é de Deus vai acreditar na mentira desse homem. Vai acreditar na mentira desse homem. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Estas tradições têm a ver com a tradição do Evangelho. Versículo 16. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. No demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E agora leiam todos comigo o versículo 3. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno.
Ele nos guardará do maligno. Ele nos guardará desse anticristo que vem segundo a eficácia de Satanás. E Ele não vai causar dano à geração que crê no Senhor, que vive pela fé, que vive no amor de Deus. Aleluia. Esta é uma promessa de Deus, irmãos. E é assim que nós temos que nos consolar uns aos outros, nestes tempos difíceis. Então não vamos ter medo. Não vamos ter medo. Nós vamos confiar neste Deus maravilhoso que está connosco todos os dias da nossa vida. Esta foi a primeira lição, a introdução, digamos assim, a todo este tema, preparados para os últimos dias. Os homens querem ser Deus. Deus vai terminar isto tudo um dia. Ele vai fechar isto tudo como quem fecha um livro. Porque, infelizmente, o homem não desistiu daquilo que sempre quis fazer. Ser Deus, ter o lugar de Deus. Mas esse lugar só pertence a Deus, é mais ninguém. Então, meus amados, não tenham medo. Para a semana nós vamos ver os avisos de Jesus Cristo e para a semana já quero começar a entrar em coisas bem mais práticas. Para a semana vamos começar também a entrar na questão da grande tribulação, que hoje foi aqui pouco falado. A grande tribulação, que a geração dos santos dos últimos dias, por assim dizer, não estou a falar de nenhuma religião, estou a falar mesmo dos santos, aqueles que creem no Senhor, dos últimos dias, da última geração, irá provar essa grande tribulação. Mas nós vamos começar a ensinar para a semana como é que nós vamos nos proteger. Como é que nós vamos nos proteger e como é que nós vamos viver neste tempo. Porque isso faz toda a diferença para que a proteção de Deus esteja sobre nós e que nós não tenhamos de ter medo de absolutamente nada. Porque os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. De nada têm falta. Amém? Vamos baixar as nossas cabeças, por favor, para fazer uma oração. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer pela tua palavra que hoje foi aqui falada. Dá-nos cada vez mais sabedoria e revelação para entendê-la. E, Senhor, acima de tudo, que esta paz que tu nos dás seja a âncora da nossa alma. Tu és a âncora da nossa alma, Senhor Jesus. Cuida de cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, a enfrentar, seja o que for que venha aí. Em nós não há medo, mas a paz reina no nosso coração, paz que és tu que sobrenaturalmente nos dás, porque nós confiamos neste Evangelho. Aquilo que Paulo falou hoje a nós parece estranho aos nossos ouvidos, mas é a verdade e foi confirmada pelos irmãos de Bereia, confirmada pelas Escrituras antigas, que aquilo que Paulo fala e pregava, aquilo por que Paulo morreu, é a verdade. Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos com Ele também. Glória a Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Amém.